Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura, né? Nós já vamos para o capítulo 3 do livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, da pastora Tânia Teresa. No capítulo 2, nós vimos que é preciso fechar as janelas abertas do mundo espiritual, tá lembrada? Né? Se você ainda não assistiu o capítulo 1 e o capítulo 2, é importante que você volte para depois tomar aqui a sequência do capítulo 3, tá bem? Pronto, eu vou me apresentar. O meu nome é Juliane Fonseca, eu moro aqui em Portugal, confundiu agora um pouquinho a minha cabeça. Eu moro aqui em Portugal, na cidade de Braga. Eu sou terapeuta familiar, trabalho como terapeuta familiar, né? Estou aqui fazendo parte aqui dessa leitura, nessa gravação, né, junto com você, numa leitura corrida, leio junto com você. Tenho a graça de ter sido chamada, né, para começar a participar ali do ministério da pastora Tânia Teresa, com cura e libertação, com uma das conselheiras, né? E ainda vou fazer o CIFEL, para quem conhece. Eu vou estar fazendo o CIFEL em novembro, agora aqui em Lisboa, e já vou participar do próximo SILC aqui de novembro, agora 2026, como aprendiz ali, para estar aprendendo mais sobre essa questão de ser uma conselheira ali, né? Então, que o Senhor que me capacite para isso, que Ele me dê a capacidade, que tudo vem dele e é para Ele, para a honra e glória dele. Vamos lá. Eu queria me apresentar, porque tem algumas pessoas que falam, Ju, você não se apresenta, então estou aqui me apresentando um pouquinho, para quem ainda não me conhece, né? Eu tenho esse canal aqui no YouTube. Também tem o Instagram, se você quiser buscar e mandar mensagem por lá, que aqui os comentários são fechados. Mas lá no Instagram tá Juliane Fonseca Integrar, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa leitura. Pegue seu caderno, sua água, seu livro aí, né? Ou a sua Bíblia, principalmente a sua Bíblia, e vamos fazer essa leitura juntos. Quebrando paradigmas. Deixa eu partilhar para você. Estou buscando aqui as páginas. Essa é a página do livro que nós vamos ler. Essa é a capa, né, do livro que nós estamos lendo. Olha aqui, ó, relembrando, né? É preciso abrir o coração para o novo de Deus, capítulo 1. Deixa eu passar aqui até o capítulo 2. Você pode acelerar e colocar um pouquinho mais à frente o vídeo, né? Capítulo 2. É preciso fechar as janelas abertas no mundo espiritual. E o capítulo 3, que é o que nós vamos ler hoje, com a guiança do Espírito Santo, né? Que essa palavra venha reverberar no nosso coração, trazer conhecimento, entendimento, discernimento do Espírito. Capítulo 3. Nada é automático na cruz. Vamos lá. Iniciando. Paulo, em sua segunda carta aos irmãos da igreja de Corinto, disse: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Muitas pessoas costumam interpretar este versículo de modo equivocado. O texto não está dizendo que, no momento em que nos unimos a Cristo, acabam-se as nossas dificuldades. Na verdade, o que o apóstolo está dizendo, em alusão às palavras de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. É que, a partir do instante em que entregamos nossa vida ao Salvador, deixamos de ser considerados mortos, pois já passamos para a vida. Nós, os salvos por Cristo, alcançaremos a vida eterna. Entretanto, ainda precisamos resolver algumas pendências enquanto estivermos na circunscrição da nossa existência material. O texto áureo da Escritura Sagrada diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A população mundial já ultrapassou a marca dos 7 bilhões de habitantes. E aqui esse livro, né, foi escrito, deixa eu ver aqui, é sexta edição, então é 2022. Então foi escrito em 2017. Então nós já estamos, né, na marca da população mundial de 8 bilhões de habitantes. Até mais. Pergunto a você,
Todas as pessoas do mundo, vivas ou mortas, estão salvas? Obviamente que não. Mas se Jesus veio à Terra para redimir os seres feitos à imagem e semelhança do Pai, por que nem todos estão salvos? Porque não se trata de uma benesse. Benesse. O que é isso, gente? Benesse garantida. É. Porque não se trata de uma benesse garantida indistintamente aos viventes. Tampouco ocorre como resposta natural a um ato. Só quem voluntariamente vai à cruz encontra nela a salvação. Só um minutinho, gente. Deixa eu pausar aqui, que a minha cachorrinha está fazendo barulho. Que queres que eu te faça? O profeta Isaías vaticinou que ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Isso significa que o cristão não adoece mais? É uma pergunta. Isso significa que o cristão não adoece mais? Porventura, porventura, nenhuma enfermidade entrará na casa do salvo? Certamente não. O que acontece quando adoecemos, então? Vamos à cruz. O pastor Otto luta contra um câncer de próstata desde 2002. E agora, como nós sabemos que já faz muitos anos que ela escreveu esse livro, ele já está curado. A honra e glória do Senhor. Ele já foi submetido a uma prostatomia, já passou por uma radioterapia e atualmente está enfrentando uma sessão de terapia hormonal, pois teve uma recidiva 5 anos após a cirurgia. Todas as vezes que a doença dá sinais e reevidência, vamos aos médicos, porque entendemos que a medicina é a dádiva dos céus. Porém, nós também oramos sem cessar, porque Deus costuma surpreender a ciência. Certa vez, pastor Otto, que é o marido da pastora Tânia Teresa, para quem não conhece, fez uma tomografia que detectou um nódulo periretal com 1 centímetro de diâmetro, uma espécie de metástase. O que fizemos? Oramos insistentemente, cheios de fé, como orienta a palavra do Senhor. O que aconteceu no exame seguinte? O tumor havia desaparecido. Todas as vezes que adoecemos, vamos à cruz, pois entendemos que não há automaticamente nela. Pois entendemos que não há automaticamente nela. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando as pessoas que iam ao encontro dele. Mas antes perguntava: o que você quer que eu faça? Porque o Filho de Deus simplesmente não lançava sobre o povoado um sopro de cura? Simples, porque não se trata de um processo mecânico. Do meio da multidão, gritou um cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa história tem Marcos 10:47. O que pode querer um cego se não enxergar? Mas o mestre não deixou de perguntar: o que você quer que eu lhe faça? Alguém poderia perguntar: o que o Senhor da vida fez uma pergunta dessas? Por que o Senhor da vida fez uma pergunta dessas? O onisciente Salvador não conheceria o desejo do coração daquele homem? Sim, ele conhecia, mas perguntou retoricamente para nos fazer saber que sua bênção não é franqueada a todos, sem qualquer distinção. O benefício dos céus não é autônomo, é algo que compete ao homem fazer. Quando arrependidos, oramos a Deus,
entregamos nossa vida a Cristo, alcançamos a salvação. Quando rogamos ao Pai por cura, alcançamos restauração. Quando pedimos libertação ao Senhor das heranças espirituais, tornamo-nos libertos de tais legados. A oração precisa ser feita. É preciso orar, romper, desligar e desfazer. O que você quer? O que você quer? É uma pergunta para vocês. O que Jeremias declarou quando Deus disse a ele que o tinha dado por profeta? Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Jeremias 1:6. O Senhor, em resposta, disse ao jovem profeta: Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias 1:7, 10, né? De 7 ao 10. Não é automático. É preciso arrancar, derribar, destruir, arruinar, para então edificar e plantar. Há uma oração a ser feita, há um pedido a ser confessado, há um elo a ser rompido. O ensinamento do apóstolo Paulo. Muitos não entendem dessa forma. Eu mesma não entendia desta maneira, mas hoje sou nova criatura e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É válido destacar o fato de Paulo ter dirigido essa declaração arrebatadora, 2 Coríntios 5,17. A igreja de Corinto. Paulo estava falando para a igreja, né? Os coríntios não formavam o tipo de igreja que está com um pé no céu. Para os irmãos daquela comunidade cristã primitiva, as coisas velhas não haviam passado. O novo de Deus não tinha dominado a consciência deles ainda. Eles estavam em Cristo? Estavam. Mas era preciso mudar alguns pensamentos e atitudes. Observe como o apóstolo Paulo, aos gentios, inicia o capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estás inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito, e ali com letra minúscula, que é o espírito do homem que fez, seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Isso está no Novo Testamento, né? 1 Coríntios 5, 1, 5. Por que eu falo Novo Testamento? Porque as pessoas acreditam que maldições e heranças estão só ligadas com o Antigo Testamento. E aqui a gente pode ver que não, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo, irmãos de Coríntios, de Coríntio, aí no meio de vocês há fornicação, há promiscuidade pior do que se observa fora da igreja. Chegou ao meu conhecimento que tem gente dormindo com a mulher do seu pai, a madrasta, dentro da igreja. Vocês que estão dentro da igreja aí. Vocês que estão agindo como se estivesse acima do bem e do mal. Estão agindo como se não tivessem mais nada para fazer. O apóstolo Paulo sabia que no mundo espiritual não há distância. Por isso, ao tomar conhecimento daquela fornicação gospel, resolveu agir. E o que ele propôs? Oração. Ele oraria de onde estivesse, e os irmãos de Corinto concordariam com a oração que ele fizesse. Paulo estava ausente no corpo,
Ele não estava em Corinto, mas declarou: Eu estou presente no Espírito. Vamos orar em nome de Jesus, concordando no mundo espiritual, que o autor de tamanha atrocidade seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, da sua carne, para que no dia do Senhor o seu espírito seja salvo. Aí, entregue a carne. Destruição da carne, mas o espírito seja salvo. Quem que ele estava pedindo para entregar? Ele mesmo, né? Estava pedindo para os irmãos orarem, concordando, para entregar a ele a destruição da sua carne, a Satanás, como autorizando. Entregue a Satanás, que é o autor de todas essas coisas aí, para que ele seja salvo. No dia do Senhor, o espírito dele seja salvo, a alma dele seja salva. O que aprendemos aqui? Que podemos concordar em oração com uma pessoa que está geograficamente distante de nós. Porque, como diz a palavra, se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito pelo Pai que estás no céu. Mateus 18:19. Sabemos que isso aqui, cerca de qualquer coisa que o Pai será, né, será feito pelo Pai, tem que estar em concordância com a palavra de Deus, né? Tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Nem sempre o que cremos ser verdade é de fato verdade. Vamos lá ver. Jesus disse certa vez: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Neste verso, nosso Senhor não utilizou sinônimos para fazer referência à sua pessoa. Ele não está dizendo que o caminho é o mesmo que verdade, ou que verdade é o mesmo que vida. Não. Jesus, na realidade, está falando de um processo. Antes de conhecermos o Evangelho, seguíamos por um caminho de perdição, morte e trevas, que conduz a um lago de fogo e enxofre. Isso está em Apocalipse 21:8. Pela misericórdia do Senhor, um dia alguém apresentou-nos a mensagem de salvação e, pela fé, entregamos a nossa vida a Jesus. A partir desse momento, saímos do caminho de morte e entramos no caminho de vida. Ponto. No caminho de vida, passamos a conhecer a verdade, que não é um conceito, tampouco uma filosofia. A verdade é uma pessoa, Jesus, a palavra revelada. Do princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. O apóstolo João, o Evangelho de João, né, que é o Evangelho de Jesus, mas escrito por João, né, é, revelado através do Espírito Santo a João, ele fala muito sobre a pessoa de Cristo, o caráter de quem Cristo é, né? Ele foca muito nisso na carta dele, muito bonita. Pois bem, adentramos no novo e vivo caminho e encontramos a verdade. Quando essa verdade passa a ser aplicada em nossa vida, quando deixamos de ser meros ouvintes e passamos a praticar a palavra, verdade, que está em Tiago 1:22, confirma isso. Então, encontramos vida abundante. E aí o texto base é João 10:10. Sobre isso que a autora está falando aqui, tá? Ela sempre traz as referências da Bíblia, então você anota, tem uma fé ativa, consciente, anota e vai ler lá na palavra de Deus o que a tradução da tua Bíblia pode te mostra e o que o Espírito Santo vai te entregar, né? Um breve testemunho da minha vida. Eu, pastora Tânia Teresa, não nasci em um lar cristão. Na infância, muitas desordens e conflitos se interpuseram no meu caminho. Minha mãe se drogava e meu pai era um homem promíscuo. Muitas vezes ele saiu de casa, abandonando os filhos à própria sorte. Quanto a mim, fui abusada sexualmente pelo homem que vendia drogas à minha mãe. Tive uma vida tão infame até os 14 anos que nessa idade eu quis me tornar prostituta para ofender meu pai. E quis fazê-lo porque, uma certa noite de Natal, ele levou uma meretriz para dentro de casa e dormiu com ela em minha cama. Naquela noite eu quis matá-lo, mas não consegui. Depois eu quis me matar, mas também não consegui.
pois fui levada ao pronto-socorro com os pulsos abertos, cheio de sangue. Então, como não morri, naquela mesma noite comecei a arquitetar um plano para me tornar prostituta. Pensei eu, vou me deitar com metade dos homens da cidade e depois disso vou chegar para o meu pai e dizer: Pai, o Senhor ama prostitutas, não é? O Senhor abandonou sua família por causa delas, não foi? O Senhor permitiu que um homem abusasse sexualmente de mim, porque enquanto o Senhor estava com elas, não havia quem pudesse me defender, não é mesmo? O Senhor trouxe uma delas para dentro de casa e não respeitou sequer minha cama, não é verdade? O Senhor ama as prostitutas, não ama? Pois então, o Senhor pode me amar agora, porque eu sou uma prostituta também. Essa era a ideia. No dia em que eu fui me oferecer ao primeiro homem que cruzou no meu caminho, dado início assim à minha carreira na prostituição, minhas intenções foram solapadas pela graça divina. Aquele homem não era outra pessoa senão um filho de Deus, do Deus vivo, um verdadeiro servo do Altíssimo que me falou do grande amor de Jesus. Para resumir a minha história, minha vida cristã começou ali, na beira de um precipício. O amoroso Senhor, em sua infinita misericórdia, estendeu a sua mão a mim e resgatou-me da perdição. Pastor Otto, ao contrário, foi criado em um lar cristão. Sua mãe teve 10 filhos e ele é o penúltimo dos 10. Dona Guiomar converteu-se aos 15 anos e teve Pastor Otto com 45, ou seja, ela não era uma menina na fé quando ele nasceu. Ela já trilhava o caminho da salvação havia 30 anos. E aí, para quem não conhece a história da pastora Tânia, esse homem aqui, né, no qual ela foi a primeira pessoa com qual ela se ofereceu, era o pastor Otto, o filho, né, um servo do Senhor. Era o próprio, é o marido dela, hoje há 60 anos. Minha sogra era uma mulher de Deus que criou todos os filhos no Evangelho, enquanto não viu todos os netos, os netos aos pés do Senhor, não descansou. E foi para essa família que Deus me levou. Ele verdadeiramente me tirou das trevas para a luz. Para encurtar a minha autobiografia, toda minha parentela converteu-se a Cristo pelo testemunho da minha vida. Pela misericórdia divina, minha família de origem foi ganha para Jesus. Meu pai e minha mãe morreram salvos. Glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. O dia em que comecei a compreender o mundo espiritual. A partir daqui, preciso relatar de que modo comecei a compreender o mundo espiritual. Uma pausa, gente. Para quem não conhece o testemunho da pastora Teresa, ela tem um livro, né, falando sobre o testemunho dela. Deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome do livro. Só um minutinho. Arquivos. Deixa eu procurar aqui, para que você não saia dessa tela. Eu tenho aqui. Eu quero dar o nome certinho para vocês. O livro se chama O Chamado. É isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. O Chamado. E aí ela conta todo o testemunho dela, mas também tem um vídeo no YouTube, vários vídeos no YouTube, que você pode encontrar ali o testemunho, tá bom? Não pode pesquisar, vale muito a pena, é muito edificante. A partir daqui, preciso relatar de que modo comecei a compreender o mundo espiritual. Deixa eu ver se está gravando, tá tudo certinho. Faz mais de 30 anos que Deus tem me mostrado e eu vou lhe dizer neste livro. Quando olhei para a família do Otto, percebi o seguinte: todos eram crentes, todos estavam aos pés do Senhor e todos davam um bom exemplo. Fundavam igrejas, cuidavam de vidas ou faziam missões. Entretanto, apesar disso, todos os primogênitos homens da família morriam prematuramente. O primeiro filho da dona Guiomar morreu com 2 anos de vida. Ele estava na roça lavando roupa, quando de repente, ela, né, estava na roça lavando roupa, quando de repente a criança começou a apresentar fortes dores de cabeça. Não houve tempo para submetê-lo a qualquer tipo de intervenção.
O menino caiu morto, sem que a minha sogra soubesse sequer o que fazer naquela situação. Possivelmente ele tinha uma aneurisma que se rompeu, deflagrando um acidente vascular cerebral, AVC. O primeiro filho homem da filha mais velha da dona Guilmar morreu aos 22 anos de idade. Aquele rapaz encantador nasceu e foi criado na igreja. Foi líder de adolescente e mais tarde de jovens, vindo a casar-se aos 19 anos de idade, virgem, com a sua noiva também virgem. Aos 22 anos, ele já tinha um filhinho. Era um jovem trabalhador, além de exercer a função de mecânico em uma grande oficina para compor a renda familiar. Todas as noites fazia transporte escolar. Ele saía de Assis, que fica em São Paulo, para levar uma turma de jovens da igreja para a faculdade em Marília, São Paulo. Em uma noite, como outra qualquer, ele simplesmente arrebentou a Kombi que dirigia na cabeceira de uma ponte. Nenhum passageiro sofreu um arranhão. Só ele morreu, deixando um filho de 2 anos de idade. Outro filho homem da dona Guilmar, desde os 5 anos de idade, subia no trator do pai para ajudá-lo a roçar as terras da pequena chácara que possuíamos no interior de São Paulo, Boituva. Inclusive, Boituva fica a poucos quilômetros da minha cidade lá no Brasil, que se chama Tatuí. Quando estava com 18 anos, os seus pais viajaram para Assis e ele ficou em Boituva. Como de costume, mesmo sozinho, ele saiu bem cedo para fazer a aragem das terras da família. Era um rapaz independente que preparava a própria comida para se alimentar durante o dia no meio do mato. Nesse dia, o trator virou por cima do moço, que morreu esmagado sem testemunhas. Somente à noite, como ele não voltava da roça, um rapaz que morava na casa entendeu que alguma coisa havia acontecido. Então, esse outro rapaz pegou um cavalo para tentar encontrá-lo. Chegando lá, viu que o rapaz estava morto havia horas debaixo do trator. Pelo laudo necroscópico, ele morrera às 1 da tarde naquele dia. Todas essas tragédias aconteceram pessoas crentes, genuinamente convertidas. E sucedeu-se assim na família do pastor Otto, até que a desventura resolveu bater a porta da nossa casa. Eu e o pastor Otto tivemos um filhinho que nasceu gordinho, com 4,2 kg. 12 horas após o seu nascimento, ele estava morto. Os médicos e auxiliares que acompanharam a gestação eram nossos amigos. Eles frequentavam a nossa casa, almoçavam conosco, mas nenhum deles pôde explicar a razão da criança ter morrido. O bebê nasceu tranquilamente, todos os exames apontavam as suas funções e reações estavam dentro da normalidade. Ele mamou, chorou, viveu 12 horas e morreu. Nasceu pela manhã e morreu à noite. Eu chorei durante 3 dias. Uma mãe ama o seu filho no ventre. Ama-o desde o dia em que sabe que está grávida. Perder um filho é uma dor em qualquer situação. Naquele tempo, ouvimos de muitos irmãos que foram nos visitar para oferecer-nos consolo. Foi Deus quem deu, foi Deus quem levou, é a vontade de Deus, ou Deus sabe o que faz, ou nós não compreendemos a vontade de Deus, mas ela é boa, perfeita e agradável, e por aí vai, né, gente? Lembro-me bem do dia em que uma irmã muito querida disse para mim: Tânia, você pode ter certeza de que o Senhor o livrou de um sofrimento maior. Você pensa que está sofrendo agora, mas olhe lá na frente. Se você está chorando há 3 dias por um bebê que tinha 12 horas de nascido, imagine o tamanho do sofrimento se Deus levasse quando ele tivesse 12 anos. Quando você tivesse muitas lembranças e memórias dos dias compartilhados, Deus está livrando você de um sofrimento infinitamente maior. Pode acreditar nisso. Ai, meu Deus. Apesar de eu ouvir praticamente de todos os irmãos essas palavras, nenhuma delas entrava em meu coração. Eu dizia a mim mesmo: o Deus de amor que eu conheço, o Deus que cura e abençoa, não combina com esse que estão apresentando a mim. Esse Deus sobre o qual estão falando, então,
Colocaria uma criança em meu ventre? Permitiria que eu sentisse seus movimentos, semana após semana? Deixaria que eu preparasse um enxoval, um quarto para ela, escolhesse o seu nome, amamentasse, beijasse a sola dos pés rechonchudo e profetizasse sobre a vida dele para depois de 12 horas ver-me saindo do hospital com um caixão? Em meu interior, eu sabia que aquele discurso não combinava com a palavra de Deus. O discurso dos irmãos, a pastora Tânia está falando, né? Um rapaz pregador da palavra que morre aos 22 anos deixando um órfão e outro que morre aos 18 esmagado num trator são intercorrências existenciais que não se harmonizam com a mensagem bíblica. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Esse versículo está em Salmos 92, do 12 ao 15. João 5, 25, 26 diz assim: Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Ten- Tendo travado uma luta interior, eu dizia ao Senhor: Meu Pai, não compreendo os argumentos que estou escutando dentro da igreja. Ensina-me. O Espírito Santo levou-me a entender, a partir daquele dia, os ensinamentos que tenho compartilhado com você neste livro, dentre os quais se destaca: uma coisa é ter vida eterna. Uma coisa é ter vida eterna, outra é ter vida abundante. Anotem isso no coração de vocês, na alma de vocês, no caderno, na Bíblia. Uma criança que morre com 12 anos de nascida vai direto para a eternidade. Ela é inocente, não tem pecado, passa da morte para a vida, mas enterrar um filho com 12 horas de vida é sinônimo de vida abundante? A igreja inteira tinha o testemunho do rapaz que morreu aos 22 anos. Todos sabiam quem ele era. Ele foi direto para os braços do Senhor. Mas é sinônimo de vida abundante deixar uma criança órfã aos 2 anos de idade? Quando comecei a entender que existe diferença entre salvação e vida abundante, fui fazer um mapeamento da minha família. Minha sogra, como disse anteriormente, converteu-se bem jovem, aos 15 anos. Se ela tinha algum pecado, foi ao altar e entregou ao Senhor. Mas e antes dela? Como viveram os seus pais, avós e bisavós? Ao fazer o mapeamento, encontrei maldade e derramamento de sangue. Encontrei um avô que tinha escravos, que cortava a mão desses escravos e lhe tirava sangue nas chibatadas quando chegava em casa. Se algo não estivesse de acordo com suas expectativas, ele enchia um prato com pimentas, mandava as crianças escravas comê-las e dizia: Coma e não derrame uma lágrima, senão vai apanhar até sair sangue das suas costas. Sangue derramado. Então comecei a orar: Senhor, há uma conexão entre uma coisa e outra? E Deus começou a me mostrar na palavra que há sim correlação entre os fatos. A herança decorre do simples fato de sermos filhos. Deus falou comigo: Eu fiz de você uma juíza entre os homens, para que você pudesse compreender o mundo espiritual. E uma coisa eu posso afirmar com toda certeza: uma herança não decorre do acaso. Ela decorre do fato de um indivíduo ser filho, um herdeiro legítimo. O Senhor me mostrou na palavra que, apesar de o profeta Daniel ser um homem santo, ele estava em cativeiro havia 70 anos. E ele não estava privado de sua liberdade por alguma coisa que ele tivesse dito ou feito. O profeta Daniel estava subjugado ao domínio do Império Babilônico devido à iniquidade de seus pais. Romanos 8,17 diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Imagine um traficante de drogas
que amealha altíssimas somas de dinheiro e constrói um patrimônio absurdo com a venda de entorpecentes. Esse criminoso tem dois filhos cristãos que jamais usaram e venderam drogas. Esses filhos não compactuam com o negócio ilícito do pai. Querem apenas que ele entregue a sua vida a Jesus, mas o pai não abandona a prática marginal. Esse pai morre e deixa uma herança colossal: prédios, fazendas, automóveis, ações, etc. Pergunto: quem herdará o patrimônio desse traficante? A resposta parece-nos evidente: os filhos. Consideremos outra hipótese. Um homem honesto trabalha de sol a sol para, no decorrer de toda a sua vida, construir um patrimônio. Esse homem tem dois filhos absolutamente displicentes, que não trabalham, só gastam dinheiro do pai. Esse pai morre e deixa um patrimônio. Quem herdará essas suadas posses? Da mesma maneira, por mais injusto que possa parecer, a resposta é simples: os filhos. É um divisor de águas quando compreendemos que na cruz do Calvário temos o perdão dos nossos pecados e o resgate da maldição da lei. Gálatas 3:13. Mas que, para termos vida abundante, há algo a ser feito por nós. Não é automático. E aí eu indico que você anotem isso no teu caderno, na tua Bíblia, né? Anotem isso. A visitação da iniquidade dos pais nos filhos é uma realidade em nosso meio. Anotem para vocês separarem entre o perdão dos pecados e a vida eterna e entre a vida abundante aqui na terra. São coisas diferentes que a autora está falando aqui, tá? Realmente, Jesus veio e levou toda a maldição, e quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvos, estamos salvos com Ele, ok? Ela está falando sobre iniquidade, pecados, coisas que nós herdamos, que está aqui dentro dessa vida abundante aqui na terra, a que nós estamos. Não elimina, é como as perguntas que ela fez, né? A pessoa é crente, mas tem doença, então a gente tem que ir na cruz e pedir isso para o Senhor na cruz, não é automático. Para finalizar este capítulo, eu quero narrar a história de um jovem juiz cristão que tomou conhecimento em Nova York do que tem ensinado as igrejas nos últimos anos e entendeu pelo Espírito que precisava pedir socorro. E aqui eu acrescentaria a palavra discernir, né? Ele discerniu pelo Espírito. Ele entendeu e também discerniu no Espírito dele, né? Que precisava pedir socorro. Esse rapaz tinha tirado parte de um tumor cerebral, mas não podia extirpá-lo completamente, porque a tumoração se havia disseminado por regiões que não podem ser tocadas cirurgicamente. O jovem juiz, naquele momento, passava por um tratamento invasivo e disse a mim: Pastora, eu entendi que há uma herança espiritual de morte sobre a minha vida. Só um minutinho. Desculpa, gente, a cachorra estava latindo aqui. O jovem juiz, naquele momento, passava por um tratamento invasivo e disse a mim: Pastora, eu entendi que há uma herança espiritual de morte sobre a minha vida. E começou a contar o que havia entendido. A partir da narrativa dele, pude compreender que se tratava de um caso gravíssimo. Não daria tempo de esperarmos 2 dias para ele vir ao Brasil e então intercedemos ao Senhor. Enviei uma mensagem ao rapaz e cerca de 1 hora depois ele me respondeu, profundamente entristecido, dizendo: Pastora, eu não estou falando mais. Peraí, pastora, eu não estou falando mais. O tumor atingiu a região da fala. Então, mandei uma mensagem de voz para ele e propus que orássemos aquele momento, à distância mesmo. Você pode não conseguir falar amém, eu concordo, mas pode concordar em seu espírito. Diga no seu espírito: Deus, eu concordo. Bata na madeira da sua cama para eu entender que você está me ouvindo.
Fizemos isso em uma madrugada e eu em um aeroporto aqui no Brasil e ele na cama de um hospital em Nova York. Qual não foi a minha surpresa quando depois de desembarcar, ao verificar as mensagens, deparo com as seguintes palavras dele: Pastor, os médicos estão enlouquecidos. Aquele rapaz me enviou uma canção, cantando e tocando violão. Não estou contando a você histórias de ficção. Eu estou testemunhando o que tenho visto e vivido em toda parte. São experiências reais, todos os dias, a resposta de Deus dentro daquilo que ele tem nos ensinado. Deus pode trazer novidade à sua vida. Creia em sua palavra que diz: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isaías 61, 4. E aqui nós encerramos o capítulo 3, que fala sobre nada é automático na cruz. Né? Terminamos aqui e ficamos já com o capítulo 4 apontado aqui para você entender como que vai acontecer aí a próxima leitura. Deixe essas palavras aí ressoarem no seu coração. Eu acredito que o próximo capítulo 4, por ele ser pequeno, nós também vamos ler o capítulo 5. Então, o capítulo 4 fala: Deus delegou à igreja autoridade para guerrear contra as trevas. E o capítulo 5, o que acontece na família quando há derramamento de sangue. Então, esteja orando ao Senhor que essas palavras do livro possam ressoar dentro do teu coração, porque nós cremos que é revelação do Senhor, que é revelação da palavra dele, e que ele também pode revelar no teu coração. Nós não temos a intenção de convencer ninguém, né? Nós temos a intenção de revelar a palavra, e o Espírito Santo é que convence o coração de todo pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus, e assim ele faça com nossas vidas também, com a sua vida. Amém? Mande mensagem lá no Instagram se você tem alguma dúvida, alguma indicação, alguma reclamação, né? E perdoa aí os momentos que eu paro, né, para chamar a atenção dos cachorrinhos aqui. E nos vemos na próxima gravação. Tchau, fica com Deus.